Gente, estamos aqui para uma conversa bastante importante. Em minutos começaremos uma boa discussão e creio que teremos participação de várias pessoas que possam querer conversar e saber do que se trata. Falaremos sobre chantagem emocional. Os relacionamentos de casais sempre têm seus formatos e suas dificuldades. Os psicólogos que trabalham com questões de casal e questões de sexualidade, mais frequentemente têm como ver essas coisas, porque esses problemas chegam aos consultórios ou aparecem nas sessões de casal. Então, esse é um momento extremamente importante para que a gente possa conversar sobre exatamente casais, exatamente como casais têm os seus relacionamentos e traz suas dificuldades de relacionamento e muitas vezes algum deles tenta manipular a situação. Então, vamos começar daqui a pouquinho. Eu estou esperando agora nossa colega psicóloga Fátima Protti. Eu já vou apresentando para vocês. A Fátima é uma colega de longa data. Na década de 1990, pudemos iniciar uma série de pesquisas relacionadas às questões da sexualidade. E essas pesquisas, inclusive, nos renderam, em 1995, um prêmio da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, um trabalho que nós apresentamos, e isso é bastante importante para nós. Então, conversar sobre esse assunto, trocar ideias com alguém que também cuida de questões de casais, questões da sexualidade, pode ser uma boa oportunidade para compreendermos um pouquinho mais os relacionamentos humanos. Se esses relacionamentos trazem formatos que possam ser difíceis, complicados, errados, bem, vamos entender como fazer isso. Agora que a nossa colega Fátima Protti já entrou aqui, eu só espero que ela solicite a participação e vamos conversar sobre esse assunto. Todos os mecanismos relacionados a relacionamentos são mecanismos bastante importantes para que os relacionamentos melhorem. E agora nós já temos a Fátima. Fátima, bem-vinda, boa noite. Tudo bom, Oswaldo? Tudo bem, e você? Como é que anda com as coisas? Tudo bem, graças a Deus. É um imenso prazer estar aqui com você nesse dia, Olha, falando sobre esse assunto que é de extrema importância, né, para todos nós. verdade. E você sabe que eu estava aqui aguardando um momento para trazer alguma coisa e mostrar para as pessoas. Olha isso aqui. Gente, nós escrevemos um livro sobre vaginismo. Fátima, que tal você começar a contar um pouquinho disso? Porque talvez várias das coisas que a gente converse hoje tenham a ver com temas semelhantes ao que nós vivemos para escrever esse livro. É verdade. Bom, esse livro nós pensamos, não é, Oswaldo, porque nós entendíamos naquela época e hoje aumentou ainda mais a quantidade de mulheres com esse problema de vaginismo. Vaginismo, quem cala nem sempre contente, é o nome do nosso livro, né? E nós fizemos, na verdade, um grupo de mulheres com esse problema, né? Nós conseguimos juntar um grupo de mulheres e a partir desse trabalho em terapia sexual, passamos a entender muito mais
né, em detalhes, na verdade, todo o problema da disfunção sexual, né, e o quanto isso, na verdade, não só comprometia a vida sexual delas, né, enquanto algumas casadas, outras solteiras, mas principalmente, né, para a própria mulher, o que tudo aquilo acabava representando e todos os sentimentos que elas traziam. E vamos lembrar que assim, nós temos uma edição em português e nós temos uma edição em espanhol. Verdade! Em espanhol. E saiu uma edição em italiano. Ah, mas eu não tenho a espanhol, eu tenho em italiano só. É que assim, em espanhol ficou circulando na América Latina, que pra gente aqui assim, né? Bom, de toda maneira, caramba, essa foi uma excelente experiência e assim, claro que esses livros estão à venda na internet, nas editoras. Esse daqui foi publicado pela editora Biblioteca 24/7, só eles que vendem. Eles anunciam na Amazon. Bom, mas, Fátima, vamos contar para as pessoas que já estão ouvindo aí e já começaram, o que aconteceu para a gente eleger esse tema. Você, de repente, conversávamos e mesmo vivendo numa mesma cidade, São Paulo é uma cidade, antes da pandemia já não nos encontrávamos facilmente. Afinal de contas, psicólogo vive encerrado nos seus consultórios, né? Mas, de repente, começamos a conversar um pouquinho e você trouxe esse tema. E de onde veio esse tema? O que você pensou a respeito? Então, na verdade, Oswaldo, tanto eu como você e tantos outros colegas, né, que trabalham com casais, esse é um tipo de problema que a gente escuta muito no relato, né, enfim, nas terapias de casal. E eu acho extremamente importante, porque o que a gente percebe durante o processo terapêutico é que muitas vezes a pessoa que está sendo chantageada, vamos dizer assim, ela percebe chantagem. Né? Muitas vezes ela entende que aquela fala, na verdade, é porque a pessoa gosta muito, sente amor, tem cuidado, e na verdade não, nem sempre. Você começou a contar uma coisa interessante, porque eu também parti do pressuposto que nós vemos muito essas coisas nos casais em terapia. De repente, assim, são situações complicadas quando se fala de sexo, porque nossa cultura tem pressuposições, sabe? Eu me lembro de uma coisa, eu ouvia na adolescência e sempre ficava pensando, olhando para tudo quanto é lado, nossa, como é que é isso? E a frase é que os homens são igual fogões a gás e as mulheres são iguais fogão a lenha. Fogão a lenha demora para esquentar. Aí pensava, caramba, na casa em que eu morava na infância e adolescência, nós tínhamos um fogão a lenha, porque ele era usado para reuniões grandes de família. Nós tínhamos aquele dia de fazer pamonha. Tinha toda a família e passávamos o dia inteiro ali preparando, cada um na sua parte e fazendo a pamonha. E aí pensava, gente, mas isso não é feio, por que estão falando assim? Sim, mas queriam dizer que era feio. Sim. Quer dizer, nós temos um monte de frases, que são frases feitas, que parece que assim trazem mais problemas para nós, adultos e casais, se a gente ficar preso a essas frases feitas, que na verdade é uma maneira de diminuir o outro, colocar culpa na outra pessoa. Afinal de contas, é você que está errado, não sou eu. Exatamente. E quantas vezes a gente viu no consultório coisas assim, né? Exatamente. É uma maneira, no meu entender, veja, a chantagem emocional um tipo de comunicação, mas é um tipo de comunicação onde se usa a manipulação.
né? Então, assim, com o objetivo, né? Por que que eu manipulo, né, aquele evento ou aquela ideia da pessoa ou aquele desejo, né? O que tem por trás? Em geral, né, a pessoa que manipula é a pessoa que tem dificuldades, né, de aceitar o que o outro traz. Né? Então, ele se sente, na verdade, ele fica irritado, ele passa a não aceitar o que vem na contramão dos seus próprios desejos, das suas próprias motivações e interesses. Né? Então, ele, a partir de determinados elementos que ele vai usar, e ele conhece muito bem a pessoa com que ele vai manipular, ele conhece pontos fracos, ele conhece vulnerabilidades, ele conhece características pessoais e muitas vezes dados da história daquela pessoa que ele vai utilizar e que ele sabe que vai evocar determinados sentimentos. Você está contando assim, existem manipuladores que assim compreendem a psicologia sem dar nomes das teorias psicológicas, né? Ou seja, ele olha assim, tipo, deixa eu puxar para cá, deixa eu puxar para lá. Você está contando que é tentar ter ganhos sobre a outra pessoa, não importa se a outra pessoa perca, mas esse que está fazendo quer ganhar. Exatamente. Ele, inclusive, passa a limitar a vida dessa pessoa que se deixa, né, que se envolve nessa manipulação. Ele não só limita, enfim, em termos dos seus próprios desejos, das suas vontades, mas até do seu próprio bem-estar. Você sabe que você está contando, eu estava me lembrando de um casal. Há muito tempo eu atendi esse casal, eles vieram para a primeira consulta juntos. Bom, vem juntos é ótimo, né? Afinal de contas, nos dá uma possibilidade. Tem alguma coisa que assim, eu já posso ver as duas pessoas, não fico só com a visão de um deles. E os dois se sentaram, ela entrou já cabisbaixa. Ele olhou para mim e eu perguntando, bom, o que é que eu posso fazer por vocês? E ele olhou e disse, ela não tem orgasmo comigo. Gente, aquilo me arrepiou, né? Ele veio para publicamente acusá-la. Bom, agora eu preciso contar que assim, era uma briga de titãs, porque ambos tentavam chantagear um ao outro, ambos tentavam brigar um com o outro. Esmiuçando, na verdade, assim, operacionalizando, quando ele disse que ela não tinha orgasmo com ele, era que ela não conseguia ter orgasmos na relação de penetração, mas ela conseguia ter orgasmos com um vibrador. E ela passou a usar o vibrador junto do casal, na frente dele, inclusive para mostrar, olha, assim eu consigo. Ou seja, ai meu Deus do céu. E ela falava, verbalizava isso. Então, assim, eu estava na frente de dois que estavam brigando. E havia manipulação dos dois lados. Eles tinham uma certa diferença de idade e diferença financeira. Ela foi morar no apartamento dele, num bairro de classe média alta, levando o filho. Ou seja, ele havia se separado, sem filhos, assim, estava organizado na vida dele. E ela não tinha trabalho, não tinha nada, foi trabalhar para ele na empresa dele. Ele não dava dinheiro para ela pegar o ônibus para ir para o trabalho. Teria que ir com ele e voltar com ele. Se ela precisasse dinheiro para tomar um sorvete, tinha que pedir. Ou seja, ela trabalhava o mês todo lá com cargo, sabe assim, cargo. Mas não punha a mão no dinheiro. O que ela fazia? Bom, meu filho não consegue dormir sozinho, ele vai ter que dormir aqui no nosso quarto. Gente, meu Deus do céu. Aí pensava, existem casais complicados, os dois também. Ei, mas e quando é um só? Gente, aí fica duro, porque um vai sofrer muito, não é? Pois é, pensando exatamente nisso que você está dizendo, porque assim, né?
São vários elementos que o manipulador ele utiliza. Ele utiliza do medo, do senso de obrigação. Por exemplo, esse exemplo que você deu quando ela diz para ele assim, olha, tá vendo como com o vibrador eu consigo? Ela tá mexendo na autoestima dele, né? Enfia no dedo na ferida. A culpa, o sentido de ameaça. Então, esses elementos, a pena, esses elementos, eles entram, na verdade, né, nessa manipulação. Eu lembro, você falou de um executivo, e eu estou lembrando aqui, de um executivo que todo final de ano era uma multinacional e existia os eventos de encerramento. E normalmente, enfim, tinham primeiro todas as reuniões e etc. E depois tinha a festa de encerramento e que ele precisava ficar com a equipe dele, com o time dele, um certo tempo, né? Depois ele ia embora para casa. Mas todas as vezes que ele ficava, e ele não ficava muito, ele ficava, sei lá, 40 minutos e depois ele ia embora. Mas era um terror, porque a mulher, né, enfim, a esposa, ela não aceitava de jeito nenhum. Até que um dia, mas ele continuava fazendo isso, até que um dia ela chega e aí vem a ameaça. Ela diz assim, se você ficar, quando você voltar, você não me encontrará mais. Pois é. Não existe um conversar, não é? Existe um, eu vou ameaçar, eu vou destruir. Exatamente. E a partir daí, ele começou a ficar reticente. Então, o que ele fazia? Ele ficava apenas na reunião e ele ia embora e não ficava no evento. Né? Ao invés de conversar e entrar em um acordo, né, ela fechou questão. Por quê? Porque ele tinha medo que todas as vezes que ele ficasse no evento, quando ele chegasse em casa, ela não estaria mais. E aí ele ficou refém dela. E aí ela começou a chantageá-lo em outras coisas, porque, na verdade, quando você faz uma chantagem e você percebe que o outro, né, ele se submete àquilo, ele não responde, ele não reage, vamos dizer, um lugar, né, produtivo para mais chantagens acontecer ali. Olha que interessante, né? Porque se nós tivéssemos pegado esse contexto e colocasse num casal chamável de sadomasoquista, que eles estivessem fazendo, porque eles gostam desse mecanismo e fazem propositadamente e em comum acordo, nós diríamos assim, mas eles estão fazendo em acordo. Nós estamos falando de casais que não se colocam num acordo. Tem chantagem, sim. Tem ameaça de punição? Tem punição, sim, porque se você não fizer do jeito que eu quero, vai ter punição. E você está contando que os casais vão aprendendo a ficar nesse mecanismo de dominação e submissão. Exatamente. É exatamente isso. Tem uma coisa, e é interessante porque também, como eu disse, né, vai mexendo muito na autoestima daquele que fica submetido. Eu me lembro de uma pessoa que ela, enfim, estava com problemas no relacionamento, tal, uma moça, e ela falou com ele, enfim, não conseguiam resolver a questão, ele não queria participar, não queria fazer a terapia de casal, né, se colocava exatamente contra, ou seja, uma pessoa que, na verdade, né, ele não queria arrumar nada, ele acreditava que daquele jeito estava tudo muito bem, obrigado, ele não sabia porque ela estava reclamando, né? E aí ela chega e fala, não tem jeito, eu vou pedir a separação. E quando ela fala para ele, né, olha, né, você não quer participar de terapia de casal, eu já apontei as coisas que são importantes, o que está acontecendo na nossa vida, tal. Ele falou para ela, ele virou para ela e falou assim, tá bom, se você quer a separação, tudo bem. Só que assim, saiba que você vai ficar sozinha. Ela pensou, falou, como assim? Ele falou, porque do jeito que você nenhum homem mais vai te querer.
E ela veio para a sessão dizendo isso. E abaixou a cabeça quando ela me relatou. E eu disse para ela, como é que você entendeu isso? Ela falou, eu acho que ele pode ter razão. Ou Aí seja, ela começa a admitir que o outro está certo. Nós estamos, exatamente, nós estamos falando de formas de violência, de fazer o outro se sentir pior só para nós nos sentirmos melhores. exatamente. Inclusive porque esse paciente faz coisas ruins, mas ele não acredita que seja ruim. Ele Não, acredita que ele é muito bom. exatamente. Pois é. Então, Exatamente. ele não se olha no espelho direito, não é? Mas você Não, sabe, Fátima, eu estava pensando, mas quando um casal desse está na nossa frente, nós podemos colocar um mínimo de equilíbrio, né? Nós podemos fazer as perguntas corretas e não deixar, por exemplo, uma violência dessas acontecer. São violências verbais, essas chantagens. sim, E você está contando que alguns talvez sejam até mais teatrais, né? Ou seja, sim, montam um negócio, talvez até sim. ameacem. Eu sempre ficava imaginando aquela... diziam que a diferença entre, entre a mãe italiana e a mãe judia, né? A mãe italiana ameaçava o filho assim, se você não comer, eu vou te matar. E a mãe judia, se você não comer, eu vou me matar. É isso mesmo. É As isso duas formas mesmo. são, as duas formas são violentas, né? São São ameaças, violentos. ameaças horríveis. Mas assim, são... Exatamente. Elas fazem, elas mexem com o sentimento de medo e de culpa, né? Uma vez, um dos meus pacientes queria separação de qualquer jeito, enfim, e aí a esposa falou para ele assim: se você sair de casa, eu vou dizer para os seus filhos que você não os ama mais. Ou, se você quiser a separação, eu vou brigar na justiça para ficar com os filhos, não deixar você ver nossos filhos. Isso Que vale hoje para os não dois pode lados. mais, né, Oswaldo? Que hoje não pode mais, né? Tem uma lei, né? E, Então é isso, né? É esse uso, é essa manipulação, né, que muitas vezes existe, ou por parte dos dois, como você deu exemplo, ou por parte de um deles, e o outro fica completamente submetido, né? Que usa de ameaça, de culpa, de medo, de pena, né? Aquele que se faz de coitado, né? E diz, olha, né? Olha como eu sofro, olha o que você faz comigo, né? Como se a infelicidade dele fosse completamente culpa daquela outra pessoa. nós estamos falando de pessoas que, para não assumirem a responsabilidade de viverem e modificarem suas vidas individualmente, colocam Sim, sempre a culpa no outro e verbalizam que a culpa é do outro. De tal forma que o outro tem que, olha, você é responsável. Eu só vou ser feliz se você me fizer feliz. Mas também estava pensando, Fátima, eu estava essa semana ouvindo algumas músicas, vamos chamar antigas, da década de 70 e 80. Músicas ditas românticas. Gente, é um monte de chantagem, né? É um monte de chantagem. Se é você for verdade. embora, eu vou morrer. E a gente cantava, eu ouvia essas músicas, ai, que romântico. Mas, assim, gente, uma boa parte do que nós chamamos de romantismo, na verdade, é uma violência entre as pessoas, de tal forma que é colocar a culpa no outro. Que, olha, eu estava tentando lembrar agora uma das músicas assim famosas, If You Go Away. Bom, alguma coisa do tipo, se você for embora, eu vou sofrer demais. É sempre Exatamente. colocar a culpa na outra pessoa. Veja, se eu digo que eu vou sofrer, é a primeira pessoa do singular. Eu sou o sujeito do sofrimento. Não é o outro que me faz sofrer. E essa é uma das coisas Exatamente. mais difíceis dentro da terapia individual de casal, para nós ajudarmos essa pessoa a compreender, olha,
Não é o outro, não. É você. Exatamente isso. E agora, né, quem se submete a vamos dizer assim, a esse tipo de manipulação consecutivo no relacionamento, em geral, né, Oswaldo, é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, que tem as suas inseguranças, uma falta de autoconfiança, que se deixa, na verdade, né, deixa com que o outro alimente ainda mais, né, esses tipos de, enfim, esses sentimentos, né? Agora, a gente está falando de uma chantagem emocional, né, explícita, né? Mas tem aquela sutil, que dificilmente a gente percebe. Uau! Agora complica. Agora complica. Agora complica. Como, por exemplo, e você já ouviu, tem uma expressão para isso, que é gaslighting, que é a manipulação, Sim, né? sim. E que é utilizado nessa manipulação, e essa é de uma forma bastante sutil. Por quê? Porque o manipulador, ele distorce informações, ele inventa e ele omite. Né? Verdade. Então, sabe aquela coisa, tem uma frase, eu não sei, é muito... A gente sempre ouviu, né? No universo masculino, né? Que assim, olha, se a mulher pegar o cara na cama com uma outra mulher, ele vai negar sempre. E ainda vai dizer para ela, você está louca. É provar que a outra pessoa está insana porque ela não sabe fazer, ela é incapaz de cuidar das coisas. Verdade. E aquilo que ela viu, Oswaldo, ele quer dizer, na verdade, que não é verdade o que ela viu. Pois é, você está contando disso e uma das pessoas que está nos ouvindo, a Meliarque Ibarra, ela pergunta assim, como reconhecer uma pessoa que faz essa chantagem emocional na etapa inicial do relacionamento? Uau! Pois É. Veja, eu acho que é assim, né? São sinais que a gente precisa estar atento. Eu estou prestando atenção, não estou falando sério. São sinais que a gente precisa estar atento, né? Nesta fala do outro, dele começar, na verdade, a distorcer algo que eu levo. Ele distorce. Ele diz, não, vem cá, não, mas não foi isso que você disse. Não, mas não foi isso. E eu começo a duvidar de mim mesma. É verdade. Você está contando de um jeito que, assim, de repente, nós vemos casais discutindo na nossa frente, mas quando um casal está discutindo e fazem isso, nós podemos intervir ali na sessão, porque não foi isso que eu ouvi. Quer dizer, nós somos público, e aí, assim, tipo... E veja, eu estou contando de um jeito assim, nós não tomamos partido numa sessão de terapia. Eu não vou defender uma pessoa puramente, não vou defender porque essa pessoa está sendo violentada. Eu não pretendo que haja violência, mas o objetivo não é defender, o objetivo é equalizar para que os dois compreendam o que eles estão fazendo. E veja, eu acabei de contar uma coisa que na sessão de terapia nós sabemos como resolver isso. Mas fica difícil na nossa vida pessoal se isso acontecer, não é? Porque a gente fica... Você está falando, eu fico imaginando, será que eu falei diferente? Eu não estava prestando atenção. Sei lá, eu estava aqui conversando no WhatsApp da família. Será que... Eu sei que algumas pessoas, nós dois sabemos que algumas pessoas conseguem prestar atenção em 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas a maior parte das pessoas não é assim. Na verdade, a nossa classe profissional costuma classificar essas pessoas que prestam atenção em várias coisas como tendo um problema lá, né, um distúrbio, um transtorno, não sei das quantas. Porém, então, a maior parte das pessoas... Que nem sempre é, né, Oswaldo? E nem sempre é, né?
Eu costumo dizer que assim, um bom psicólogo tem que prestar atenção em mais de duas coisas, principalmente quando tem um casal na frente, né? Mas assim, pensava, caramba, se eu tô focado, prestando atenção numa coisa, e alguém fala comigo, hein? E aí a pessoa diz, não, mas eu falei isso, não, nem, como? De repente eu passo a me sentir culpado porque eu não prestei atenção no que a outra pessoa está contando, e ao não prestar atenção, ela está me contando que eu é o que sou louco. Quer dizer, nós podemos perceber isso nos primeiros contatos. Sabe, Fátima, eu pensei, talvez isso apareça na forma de piadinhas, não é? Também. As pessoas adoram fazer piadinhas. Quer dizer, dizer que é piadinha. Não, gente, eu não quis dizer isso, não. Eu só chamei você de louca porque era piadinha. Vai vir com mimimi agora, olha só. Isso é exatamente o que nós estamos falando. É um mecanismo, você está chamando de gaslighting, quer dizer, é de fazer a outra pessoa se sentir mal, ela começa a se sentir culpada, ela começa a se sentir... ela tem um problema. Ela começa, o pior, Oswaldo, porque ela começa a duvidar dela mesma. Aquele movimento que você fez agora há pouco. Mas pera um pouquinho. Mas será que eu falei isso? Será que realmente eu fiz isso? O outro, ele põe você em dúvida. Ele não é que ele solta apenas uma frase. Na verdade, ele faz, né, um apanhado e ali ele coloca omissões ou inverdades ou ele distorce. Pois é, mas você sabe que eu acho que a gente aprende isso bem mais cedo, né? Não é numa vida adulta. Sim. A Mônica Valêncio tá chamando a nossa atenção sobre isso. Adolescentes fazem isso, né? Criança, Oswaldo. Criança manipula muito Verdade. bem. Eu ouvi isso essa semana, que assim, de repente, ele falou assim, meu filho quando não quer alguma coisa, ele pega o brinquedo e joga no chão, e minha mulher vai lá assim, pai, não faz isso, filhinho. Meu Deus. Perguntei quantos anos ele tem. Uma vez, Oswaldo, veio um garotinho aqui em casa, filho de amigos nossos, ele tinha 3 aninhos, e ele queria alguma coisa e o pai falou para ele, não, agora não. 3 aninhos, Oswaldo, ele virou para a parede, o rostinho para a parede, fez um bico, olhou para o pai com aquele olhar triste e disse assim, tô triste. O pai foi lá e deu o que ele queria. Chantagem emocional da mais baixa, mais simples, ou seja, porque essa criança já foi ensinada, não é que ela vai expressar a tristeza dela quando acontecer tristeza. Ela vai usar a tristeza dela para mudar o comportamento do outro. Exatamente. Quer dizer, e nos relacionamentos, e aí penso nos relacionamentos afetivos de adolescência, os namoros, né? E aí eu estava pensando de novo naquelas músicas que eu ouvia. Eu me lembro, eu fui procurar. Em 1975 eu ouvi uma música de um grupo chamado Chicago. If you leave me now. Não. Se você me deixar, você vai levar uma grande parte de mim. Não faz isso, eu quero que você fique. Quer dizer, não vou fazer você se sentir culpado porque você vai me deixar mal, porque nós vamos ficar maus. Mas a outra pessoa não é culpada disso. Essa é a nossa reação a uma situação de perda. É justo ficarmos tristes, é justo ficarmos depressivos, mas não é a outra pessoa que é culpada. E nós não aprendíamos isso, nós aprendíamos que assim, olha só, a gente fez tanto, a gente vai deixar isso tudo para trás, você vai embora e vai abandonar isso, olha, e se amanhã você se arrepender disso? A música falava tudo isso, eu pensei, gente, e eu cantava lá adolescente, assim, tipo, olha que música linda, tão romântica. Nós travestimos um relacionamento com uma ideia de um romantismo e incluímos uma série de coisas para fazer a outra pessoa se sentir culpada. Você falou de gaslighting, e eu lembrava assim, e quando nós homens queremos explicar para as mulheres o que elas deveriam sentir enquanto mulheres?
Porque isso é manipular no relacionamento. Não, veja bem, querida, você deveria estar se sentindo feliz, porque eu sou um homem que trabalha, eu trago dinheiro, ponho dinheiro dentro de casa, você não precisa sair de casa. Gente, essa fala é de controle total. E nós sabemos que essa frase é comum, esse mecanismo é comum. E daqui a pouco, assim, o homem vai querer dizer o que ela deve sentir. Olha, você deve se sentir grata, se sentir bem. Olha, tá tudo muito bem e tá ótimo. Inclusive, assim, para você resolver as coisas, você tem que fazer assim, 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 assado. E nós vemos isso acontecer até em público, inclusive em área da psicologia. Acho que há 1 ano e meio, a Carla, você conhece, é psicóloga, minha companheira de há bastante tempo, né? Sim. E ela foi fazer uma palestra numa faculdade de psicologia. E ela estava tentando explicar essas coisas, exatamente essas coisas, as violências que as mulheres sofrem. Levantou depois ficamos sabendo que era um aluno de psicologia de 2º ano, e começou a dizer para ela que não era isso que ela estava falando, não, porque era assim, assim, assado. E depois soubemos que ele era um pastor, inclusive, ele estava dando uma aula de religião para dizer como que a mulher deve se comportar. Ela olhou para ele e falou assim, olha, para eu não precisar explicar o que eu acabei de explicar, eu não vou responder a sua pergunta e vou passar para a próxima, porque a sua pergunta não merece. Aliás, você nem perguntou. Você quis dizer que o que eu disse estava errado. Isso eu não admito. E vamos falar de outra coisa. Porque, assim, isso é extremamente comum. Sim. Mas nós homens aprendemos isso. Eu estou querendo dizer assim, eu não quero justificar. Eu quero compreender. Então, assim, se eu, enquanto homem, aprendo essas coisas, vai ficar complicado eu desaprender. Eu sempre me lembro de uma coisa, como é que a gente vai convencer esse homem que está ganhando, chantageando, que ele não deve chantagear e começar a perder? Ele vai olhar pra gente e falar assim, você tá doido? Então... E até, Oswaldo, tem uma questão que entra aí, que é a questão da própria posição desse homem. Muitas vezes ele verbaliza assim, não, mas eu sou seu marido. Ou seja, você tem que fazer aquilo que eu quero, não o que você quer. Né? Então, assim, eu sou seu marido. A explicação é circular. E você sabe que quando alguém explica de forma assim, eu olho e digo assim, eu tenho medo dessas explicações. Geralmente as pessoas olham de volta, o que você quer dizer com isso? Está explicado, não tem mais o que fazer. E você explica de uma maneira tão redondinha que acabou. Mas não está certo o que eu acabei de falar? Então, qual seria a alternativa para isso? De novo, quando nós temos um casal ali na nossa frente, nós temos uma facilidade de ajudar as pessoas a encontrar uma alternativa para nenhum dos dois se sentir perdendo. Porque, torna a dizer assim, como é que a gente ameaça o cara que é o dono, aquele que acha que está por cima da carne seca? Ele vai olhar e dizer, vai agredir. Porque quando ele não tem resposta, ele agride. Nós vemos isso em público. Pessoas importantes do país fazem isso em público. Eu acho que assim, gente, eles não estão percebendo que estão dando um mau exemplo. E esse mau exemplo vai fazer outras pessoas entrarem em sofrimento porque elas vão fazer isso em casa. Sim. Vai mandar a outra pessoa calar a boca porque... Cala a boca, ponto. Eu não falo disso. Existe outra maneira de explicar que a gente não gosta de determinado assunto ou não sabe responder? Já comecei a dar resposta. Olha, eu não sei responder a tua pergunta. Eu não me sinto bem falando disso. Podemos deixar para depois? Peraí, mas aí já é negociação, né? Podemos deixar para depois. Quando? Porque não podemos simplesmente deixar de uma forma onde a pessoa que tenta manipular se sinta, bom, me livrei de mais uma. Exatamente. E veja, a gente está falando, né, enfim, da questão da chantagem e que envolve essa manipulação, enfim, em todos os aspectos, e que a gente entende muitas vezes, e algumas vezes sim, de uma forma consciente e perversa, mas tem as formas, enfim, que o chantagista ele faz inconscientemente.
por questões, na verdade, né, próprias deles. Como, por exemplo, pessoas que são extremamente inseguras, que têm medo de perder, do abandono, que têm medo da rejeição, que quer muito mais atenção, né? Enfim, exige muito mais atenção do outro, e que tem dificuldades, como você mesmo falou, Oswaldo, de comunicar os seus sentimentos, de comunicar, na verdade, fazer acordos e comunicar, olha, né? Por que eu estou pedindo que seja diferente, né? De se colocar. É verdade. Você está contando que uma das coisas importantes que serviria para um casal seria desenvolver comportamentos de comunicação. De uma comunicação assertiva, ou seja, não tem agressão, que tenha componentes emocionais. Eu tenho o direito de falar de mim, mas eu não tenho o direito de deduzir o que o outro pensa ou sente. Exatamente. Mas isso é complicado, porque a gente vai ter que... a gente vai demorar bastante tempo para conversar cada das coisas, né? Porque o mundo não está pronto. E parece que muita gente acredita que, não, o mundo está pronto, é fácil, faz isso, isso, aquilo, está tudo certo. Então, não é bem assim. Mesmo aquelas coisas que nós estudamos, lemos, vamos partir de um princípio, de uma teoria que está construída a partir de uma série de observações, compreensões, ainda assim, a cada alguns anos a gente descobre que tem uma outra forma um pouco melhor de dizer a mesma coisa. E aí fico pensando, se a ciência vive mudando para tentar achar uma melhoria, as coisas que as pessoas vivem aí na rua deveria seguir esse caminho muito mais. Afinal de contas, nós não sabemos com certeza todas as coisas. E não dá para saber de uma hora para outra. Vou pensar de outro jeito ainda. Ao longo da nossa vida, a cada momento de vida, parece que tem alguma coisa que serve para a gente e depois deixa de servir ou não servia antes. Sim. Se tudo é mutável... Você está falando de mudanças, né? E que a gente vai mudando mesmo, né? Algo antes era importante, daqui a pouco já não é mais, é uma outra coisa. E o que eu vejo, não sei você, mas o que eu sinto de dificuldade, né? Enfim, entre o casal que usa da chantagem é a dificuldade, como você falou. Vamos comunicar diferente. É a dificuldade, é a resistência para mudar aquele tipo de comunicação. Pois é. E nós temos uma contribuição aí, a Beatriz Torres. Ela é uma psicóloga cubana. Atualmente ela é presidente da Sociedade Cubana de Sexologia, Medicina e Educação Sexual. É isso, Beatriz? E ela é professora da Faculdade de Psicologia lá. E ela diz assim, importante a assertividade, mas também a empatia nas relações. Mas veja, eu vou ser sincero, eu vou partir do princípio que se eu falar com assertividade, eu também tenho que considerar a outra pessoa, porque eu vou até onde a minha cerquinha permite. Eu não vou permitir que a outra pessoa invada, mas eu preciso então reconhecer que a outra pessoa também tem a sua cerquinha. Ou seja, olha, nós ambos temos limites e nós podemos negociar esses limites. Obrigado, Beatriz. A Beatriz vai participar de um congresso latino-americano de terapia de casais e terapia sexual, que vai ser totalmente online agora em começo de novembro. De 5 a 8 de novembro. Nós estamos organizando isso junto também com um colega colombiano, José Manuel Gonçalves, de Barranquilla. E são 54 colegas da América Latina falando dos desenvolvimentos de pesquisas. Inclusive representantes de os laboratórios de sexualidade. Tanto o que tem lá na Universidade Conrad Lorenz, quanto na Universidade de Granada, da Universidade do Porto. Ou seja, gente que está fazendo pesquisa sobre essas questões. Mas, voltando ao que nós estávamos falando, desculpa, Fátima. Oswaldo, só desculpa cortando você, mas aproveitando esse seu gancho aí, olha, podia se fazer uma pesquisa com casais no sentido da chantagem emocional, hein? Eu acho que ia dar uma pesquisa linda, maravilhosa. É verdade. Rico.
Sim, mas assim, também fico pensando assim, como é que a gente pergunta para as pessoas? Porque me dá a impressão de que esses abusadores, manipuladores, que vão usar mecanismos de chantagem, eles acham que são donos do negócio. E se são donos, eles só estão exigindo o cumprimento do acordo. É que às vezes existem acordos não visíveis e que de repente os dois assinaram de uma maneira difícil. Afinal de contas, nós vivemos uma cultura onde as pessoas se unem dizendo que estão unidas por amor, mas estão assinando juntos outras coisas, né? Outra coisa, exatamente. Talvez a gente precisasse de um excelente questionário que pudesse fazer comparação entre as falas, os discursos das duas pessoas para fazer assim, opa, aqui tem. Exatamente. Eu acho que seria riquíssimo. Aproveitaria aí, né? Tá vendo? Voltar aos tempos das nossas pesquisas assim. Aliás, foram tempos, pelo menos na minha memória, maravilhosos, né, Oswaldo? Claro, porque assim... Eu fui pesquisadora da primeira turma que nós formamos, né, em pesquisa, que foi em Montevidéu. Você lembra? Levamos pesquisa para lá. É verdade. O latino-americano, da Federação Latino-Americana de Sociedades de Sexologia e Educação Sexual, em 96. Aliás, foi no começo de novembro de 96, e nós fomos um grupo, tivemos mesas, porque éramos vários, e várias pesquisas que foram aceitas, obviamente, porque elas cumpriam todas as exigências, e a gente estava lá mostrando coisas que nós tínhamos compreendido sobre essas questões. Exatamente. Agora... Olha, desculpa, de novo, a Beatriz, lá de Cuba, dizendo assim, seria ótimo a gente poder fazer comparações entre os nossos países com pesquisas. Olha ela é pesquisadora, então ela assim, vamos lá! Quem é a Beatriz? É Beatriz? Beatriz Torres Rodrigues, de Havana. Aí, olha, Beatriz, estamos juntos, né, Oswaldo? Eu acho que esse espírito investigativo, pesquisador, é uma maneira de nós fazermos a mesma coisa dentro do consultório, não é? Porque nós vamos, através das entrevistas, através das sessões, investigar como é que esse casal se desenvolve, como é que esse casal ganhou alguma coisa, não é? Exatamente. E, Oswaldo, o que é importante, né, enfim, nesse relacionamento onde a chantagem, né, ela está inserida? Como é que a gente para isso? Eu acho que as pessoas, em geral, é o que as pessoas perguntam. Bom, tá bom, eu entrei aí, né, numa relação onde descobri que sou chantageada, e aí, como é que eu paro isso? Né? Então, assim, eu entendo que parar isso, né, é uma forma de você, porque assim, a pessoa, ela quer, na verdade, colocar sobre você o entendimento dela sobre um desejo, sobre uma motivação, sobre algo que você deseja. O que você precisa, na verdade, é mostrar, né, que ela está falando sobre ela, sobre o que ela quer, mas não sobre o que você deseja. E você é uma pessoa diferente do outro. E para isso é preciso o quê? Respeitar as vontades, enfim, as motivações e os desejos. Eu me lembro de uma moça que ela resolveu voltar à universidade para fazer uma segunda formação. E aí ela foi falando para o parceiro que ela queria fazer isso, o quanto era importante para ela, tal. E aí, um belo dia, ele nunca disse para ela assim, não, vem cá, vamos conversar, como é que vai ficar, né, as crianças, tal, né, ou até dizer, puxa, né, eu vou ficar muito sozinho à noite, porque você vai voltar, né, olha aí, né, sei lá, tenho receio que você
de repente, fique mais entusiasmada com as pessoas que você vai conhecer e comece, né, a nos deixar de lado. Ou seja, ele vira para ela, na verdade, e diz assim: eu só queria que você pensasse se realmente esse retorno vai ser bom. Pode ser bom para você, mas as crianças, elas podem se sentir abandonadas. Ou seja, ele traz, né, um sentimento, né? Ele deposita nas crianças algo que, na verdade, ele está falando dele. Ele vai se sentir abandonado. E se eles não perceberem, os adultos, os pais perceberem esses mecanismos, eles vão ensinar as crianças, né? E aí nós vamos ter outra geração repetindo a mesma coisa. Exatamente. Uau! Parece que, assim, tentarmos prevenir essas situações, na verdade, já significa ensinarmos as crianças. Isso entra na educação sexual, porque é a educação para um relacionamento a dois. E para um relacionamento que seja... Bom, que não precise da outra pessoa se sentir mal para a gente se sentir bem, não é? É exatamente isso. Né? Ou, na verdade, né, que exista, né, Oswaldo, o respeito pelo desejo do outro, pela vontade do outro, entendeu? E viver coisas que aquele não quer. Verdade, verdade. Mas exige então que cada um saiba frustrar, aprender a lidar com a sua própria frustração, de não ter aquilo que gostaria de que acontecesse e ficarmos na dependência do outro para satisfazer a nossa necessidade. Exatamente. Bom, parece que a gente vai precisar, cada um de nós, ter vários sofrimentos ao longo da vida para aprendermos essas coisas. Mas espero que cada um de nós aprenda. Sabe, Fátima, nós estamos aqui conversamos quase essa hora inteira, e queria que a gente pudesse, assim, olha, tem vários colegas, várias pessoas conhecidas, a Leida Hines, que está morando nos Estados Unidos, aparecendo, eu vi a Constantine Boutique participando aí também. Ana! Oi, Lu! Claro. A Vanderlúcia é lá do Rio Grande do Sul. A Isabel Cristina, falando sobre a codependência. A Meliar, que participou, falando um monte de coisas assim importantes para a gente. Ela está bastante envolvida em compreender essas coisas e está desenvolvendo bastante estudos assim. Sei que assim, todas essas discussões, elas têm uma série de importâncias na nossa vida. Mas, Fátima, vamos deixar, como é que as pessoas te encontram aí? Você está em que redes sociais? Vamos lá, começa a colocar aí. Em todas. No Instagram, no Face, no Twitter. Podem me encontrar lá. Em qualquer uma dessas. Eu mostrei de novo o livro, mas tinha uma curiosidade sobre a capa do livro, né? Tinha uma curiosidade que foi... uma das participantes que fez o desenho. Que foi, exatamente, e que, inclusive, deu esse subtítulo. Quem cala nem sempre consente. E isso diz respeito a bastante do que nós estávamos falando, não é? Porque, afinal de contas, assim, a manipulação, talvez a gente não saiba como lidar com sermos manipulados. Mas isso não significa que estamos de acordo. Exatamente. E temos que nos fazer representar através da nossa verbalização, do nosso falar, da nossa maneira de contar as coisas. Porque isso faz com que algumas pessoas possam nos ouvir. Eu gostei muito de estar ouvindo você, conversando com você de novo, e também queria deixar o convite a todos nos seguirem nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Daqui a pouco a gente já sobe esse vídeo para o YouTube, porque precisamos deixar guardada lá nossa discussão. Talvez assim, eu acho que eu vou assistir de novo, vou fazer algumas notas assim sobre coisas que a gente não pode esquecer.
Não Porque você já é? notou que a gente vai falando, nós falamos, elaboramos coisas às vezes que em outro momento não sai desse mesmo Não jeito. passaria, exatamente, não passaria pela nossa mente, né? Mas e é esses momentos que a gente, na verdade, aproveita para poder levar, né, para o nosso consultório, né? Para poder ajudar, enfim, as pessoas que nos procuram. É Oswaldo, verdade. eu agradeço imensamente. Você sabe que eu tenho uma gratidão enorme por você. Eu fui aluna do seu primeiro curso de formação em terapia sexual. Você me deu uma visão, um olhar para a sexualidade de uma forma extremamente diferenciada. Eu sou extremamente grata. Muito obrigada por tudo. Uau, agradeço as palavras, Fátima, mas assim, cada um de nós conseguiu fazer uma carreira dentro da psicologia e isso tem uma importância grande. Nós dois também sabemos que muitos colegas de faculdade nem conseguiram se envolver com a psicologia. Eu sei que muitos, inclusive alguns muito capazes, só não conseguiram porque também não tinham um ambiente social que permitisse isso. Nós pudemos aproveitar esse nosso... Bom, essas condições que nos foram dadas pelas nossas famílias. Que bom. É verdade. É um privilégio, né? É um Agradeço privilégio. também a todas as pessoas que participaram. Meu muito obrigado para todo mundo. Um beijo grande. Gente, até mais e participem de novo. Dia 21, de novo, eu estou aqui com uma outra colega ali de Sergipe, que vamos falar de novo sobre pornografia, porque parece que é um assunto que precisamos conversar constantemente, né? Eu vou falar com a Gleice Marques, que é bastante curiosa sobre sexologia. E ela conhece alguns colegas nossos, como o Jorge, que está morando lá em Aracaju há muito tempo. Ele vivia aqui em São Paulo e também conviveu com a gente no final da década Sim, de 90. sim. Gente, até mais então. Obrigado por tudo.